Bom, vamos lá. Todo dia é essa mesma palhaçada. Eu falo, eu solto meu bordão de roda a vinheta e a Sabina fica dando risada ali, mas tudo bem. Vamos lá para a pergunta. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedras há milênios, as pirâmides de Gizé ou Gizé, as tumbas dos Vales dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois... Vou começar daqui de baixo, que já estava lendo aqui mesmo. Significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Então vamos pensar aqui, ó. A gente falou lá que em alguns determinados períodos tinha a revolta dos nomos, por exemplo, mas, no geral, de todo o período, de toda a civilização egípcia, quando a gente está falando de faraó, a gente está falando de uma figura que era imponente, uma figura que a população aceitava e encarava mesmo como algo divino, tá? Então, quando ele fala aqui... e condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições, não, essa parte aí não tem como a gente aceitar, tá? Em períodos muito curtos você tinha uma revolta, mas se a gente pegar o período como um todo, o período histórico do Antigo Egito, não tem como, isso daqui não encaixa, tá? Então, sem chance isso aqui, não tem como. D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandeceram o próprio Egito. Vamos pensar com calma nisso daqui, ó. Quando ele fala a possibilidade do faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem, não, a gente não está falando de possibilidade, a gente está falando de uma obrigatoriedade, era uma coisa imposta. O faraó, ele tinha o poder sobre o território, porque era algo divino e, portanto, ele era o divino que organizava e estruturava esta região. E aí, você tem uma obrigatoriedade e uma função de pessoas. Quando a gente fala de construção, por exemplo, das pirâmides, não era só daquela base servil. Tem outros empregados que trabalharam na construção das pirâmides e, por exemplo, foram enterrados próximos das pirâmides, também mumificados, embora toda a população tinha este costume de mumificação, lógico, a gente encontra só os corpos que foram mumificados com mais trabalho, aqueles com mais perfeição, que é o caso das múmias dos faraós. A gente acha uma hora ou outra de outros, mas o normal é que as mumificações dessa parte mais baixa tenha se decomposta com o tempo, tá? E o que sobrou para hoje, a gente vê mais as dos faraós, tá? Mas não era só a possibilidade, era a obrigatoriedade dessa comunidade servil, era a obrigatoriedade de participar da construção dos monumentos. Então, esta parte também sem chance. C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos. Não, uma solução para os problemas econômicos? Não, né? Uma solução, na verdade, para você não ter problema econômico, você precisa produzir. Produzir alimento, produzir riqueza. Então, como surgia essa produção de riqueza? Nas minas, inclusive das minas vinham inclusive o material para a construção das pirâmides, vinha do plantio, vinha do corte dos animais que ficavam cercados lá. Isso era o que produzia a economia egípcia. Não ficar construindo pirâmide esperando a riqueza vir do nada. Na verdade, as pirâmides eram um enfeite, né? Porque não tinha nem retorno, não tinha um benefício se não um benefício cultural, religioso, ideológico lá, um benefício físico de bens materiais, não tinha esse retorno. Então, por aí, a gente não é uma solução para problemas econômicos. A solução seria o plantio, o corte de animais e tudo mais, tá?
Então a C, também sem chance. B, representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Primeiro que a maioria das obras está lá na parte de cima do Egito. Mas aqui ele está falando já, está lembrando até de geografia, falando uma migração interna lá, de fluxos da população egípcia e tal. Não falamos nada disso. Na verdade, tem a unificação. Lógico, você tinha a migração natural das pessoas, se moviam pelo território, mas nada a ver de, vou sair do norte para ir para o sul, fazer minha vida lá e tal. Não tem muito a ver com isso não, tá bom? Então essa B também é muito fácil da gente anular. Também não é. Sobrou a A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nestes monumentos. Quando eu falei que esta pergunta, a elaboração desta questão do Enem, tem alguns detalhes que a gente pode ver, por exemplo, esta é a considerada certa, lógico, a mensagem é basicamente esta. Mas os grandes contingentes, quando a gente fala tinham escravizar, esta palavra escravizar, ela tem que ser tomada mais com cuidado em história. Quando eu falo escravizar, parece que é aquele modelo de escravização, de escravidão dos outros lugares. Quando a gente está falando de escravizar aqui, primeiro, que não era o grande contingente era de servidão. Então aqui seria mais fácil usar a questão de servidão e não de escravidão. Mas tudo bem. Relevando isso, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nestes monumentos. Muito bem. Plim! É esta, A. Tá bom? Então é uma pergunta, eu considero de média, até de média para difícil, porque a gente tem que ler bem com calma, e até alguns aqui, por exemplo, essas de baixo, induzem a você tentar chutar nessas ou tentar ticar uma dessas daí, mas quando a gente lê com calma e vê, analisa os pontos, induz muito mais para a questão A, tá bom? Então este foi o Caiu no Enem.